Olá pessoal, eu estou aqui para comentar brevemente em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, tornando-o inelegível por 8 anos. O ex-presidente agora só poderá se candidatar a um cargo eleitoral em 2030. Essa decisão ela é extremamente simbólica e importante, porque ela demonstra a força da nossa democracia, a solidez da democracia brasileira, que respondeu à altura a um ataque que por pouco acabou, né, não acabou fragilizando aí de vez o nosso Estado democrático de direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante todo o seu mandato, se valeu da sua posição enquanto presidente para veicular diversas fake news envolvendo o processo eleitoral brasileiro, já antevendo uma possibilidade de perder as eleições. Então, em que pese ele tivesse vencido as eleições e tivesse participado ao longo da sua vida política de diversas eleições e ele tivesse sido eleito através das urnas eletrônicas, ele criou uma lenda urbana, vamos dizer assim, em relação às urnas eletrônicas, sem qualquer prova em relação às acusações que ele estava fazendo, levando uma parcela muito grande dos seus seguidores a acreditarem nessa narrativa, acreditarem na ideia de que as urnas eletrônicas poderiam ser manipuladas e que, portanto, o processo eleitoral brasileiro não seria legítimo. O ato mais grave, que foi o pilar para essa condenação, foi a reunião que o ex-presidente realizou no Palácio do Planalto, na qual ele reuniu uma série de embaixadores, né, representantes de outros estados, e nessa posição de chefe de Estado, de chefe do Estado brasileiro, ele falou a outras nações, alegando que os embaixadores não deveriam nem encaminhar, normalmente são encaminhados observadores de outros países. E ele disse, olha, nem adianta, porque o processo eleitoral brasileiro, ele se encontra aí eivado de uma série de vícios e é um processo facilmente manipulável. Não se tem certeza, não se tem segurança em relação ao resultado que será obtido das urnas eletrônicas. Uma fala extremamente grave que colocou o nosso país em uma situação vexatória e indigna da eficiência do nosso processo eleitoral. O Brasil é exemplo para diversos países do mundo. O nosso país é um dos países que tem as eleições mais rápidas e que possuem uma apuração mais rápida, mais célere e melhor verificável dentre diversas nações do mundo. Então, o que há de tão sério nessa fala do ex-presidente é o fato de que ele não estava falando do lugar de uma pessoa comum, de uma pessoa qualquer que poderia ter dúvidas, em que pese infundadas, mas ele estava falando como chefe de Estado. Então, ele acabou empanando o nome da nação brasileira perante outras nações do mundo. E essa postura que se configurou em uma campanha, né, fez parte da campanha eleitoral dele e trouxe aí uma violação também ao princípio da isonomia eleitoral, né, ele ocupava um espaço privilegiado em relação aos outros candidatos que estavam no pleito e, portanto, isso não poderia ser tido como algo aceitável. O ex-presidente ainda pode responder também na esfera penal em relação aos crimes praticados ao longo da pandemia, tanto por promover aglomerações, que acaba se consolidando em crime de epidemia, ou seja, né, ele acaba proporcionando a ampliação do contágio, uma vez que ele reuniu pessoas em diversos lugares, aglomerou, incitou as pessoas a não utilizarem máscara, falava que a pandemia não era algo que as pessoas devessem levar em consideração, então isso teve um peso muito grande em relação principalmente às pessoas que o seguiam e que acreditavam muito
naquilo que ele trazia. E isso gerou uma série de mortes de pessoas que deixaram de se cuidar, de pessoas que acabaram sequer tomando vacina porque acreditavam que a vacina também não era benéfica. E ele também pode responder em relação às mortes, em especial dos povos indígenas, o povo Yanomami, que não recebeu o suporte necessário, que era um dever do Estado brasileiro ter socorrido os povos indígenas, e eles foram abandonados à própria sorte e acabaram, né, uma parcela muito, muito expressiva desse povo acabou sendo dizimado. Então, nós temos aí que esperar em relação à movimentação do Ministério Público para verificar essa questão do processo na esfera eleitoral perdão, na esfera criminal. Então, em relação à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão legítima, uma decisão acertada, uma decisão que dá uma resposta à altura do risco que a nossa democracia sofreu ao longo desses 4 anos. Até mais!